não seja o seu próprio Salvador. Olá, pessoal, vamos à mensagem do dia? Vamos ler então Lucas capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Vamos pular agora para o versículo 11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Então, nós vemos aqui, nesse episódio da Bíblia Sagrada, em que anjos aparecem para os pastores. Os pastores estavam ali cuidando das ovelhas, ovelhas animal mesmo, ovelhas dos animais mesmo, e eles estavam ali no campo, já era de noite, a Bíblia diz que eles passavam a noite ali cuidando das ovelhas, e de repente apareceu um anjo ali, e anunciou para eles que naquela noite havia nascido o Salvador. E aqueles pastores ali, primeiro ficaram com medo, né? Mas depois eles se levantaram e eles foram em direção a Belém, naquele celeiro onde Jesus estava. Então, olha que coisa interessante aqui, que Deus ele quis avisar os pastores que o Salvador havia nascido. E olha que coisa interessante é essa mensagem, porque os pastores eles cuidavam das ovelhas, e os filhotes das ovelhas se chamavam cordeiros. Então, eles cuidavam das ovelhas, eles cuidavam dos cordeiros, e essas ovelhas, esses cordeiros, eles eram levados em sacrifício uma vez ao ano. O sumo sacerdote, ele sacrificava um cordeiro, uma ovelha, ali para perdão dos pecados. Essa era uma forma temporária de Deus tratar os pecados dos homens. Era uma forma temporária de Deus tratar com os pecados de todos aqueles que acreditavam na sua palavra e na sua lei. Então, aquele animal morria como um substituto do pecador. Então, os pecadores ofereciam aquele animal, e aquele animal, então, quando era morto, representava, então, o perdão do pecado. O castigo que era para cair sobre a pessoa, caía sobre aquele animal, e então a pessoa era perdoada. Isso temporariamente foi uma forma que Deus tratou no Antigo Testamento em relação ao pecado. Só que agora, então, os pastores cuidavam das ovelhas que eram aquelas que traziam o perdão de Deus, vamos dizer assim. Só que agora, os anjos estão dizendo para os pastores: ei, Deus enviou o Cordeiro, Deus enviou o Salvador. Não será mais necessário vocês fazerem do jeito de vocês, não será mais necessário sacrifício de animais, porque Hebreus está escrito que o sangue de touros, de bodes, não pode perdoar pecados. Agora há um novo testamento, há uma nova aliança. Então Deus, ele enviou o seu Filho como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus não mais vai tratar dessa forma temporária o pecado com o sacrifício desses cordeiros e dessas ovelhas. Mas agora Deus trouxe aquele que vai se sacrificar uma única vez. E será uma forma definitiva de Deus resolver o pecado e trazer o perdão definitivamente para os seus filhos, para todos aqueles que creem nesse Salvador que foi enviado, que é Jesus Cristo. Então os pastores foram lá, era tarde da noite, mas eles foram lá no celeiro e viram a criança envolta ali em faixas, em panos, e esse era Jesus, o Salvador. E sabe, muitas vezes a gente consegue algumas coisas temporárias na nossa vida, a gente consegue resolver do nosso jeito. Quando coisas dão errado na nossa vida, por exemplo, em relação à saúde, a gente dá o nosso jeito, a gente consegue ir ao médico, vai no posto de saúde. Quando a gente perde o emprego, a gente fica abalado, mas a gente consegue ir de porta em porta, entregando currículos, a gente entra em contato com conhecidos e quando vê, a gente consegue um emprego. Mas há uma coisa que a gente não consegue fazer por nós mesmos, é que nós não conseguimos ser os nossos próprios salvadores. Quando a gente está mal psicologicamente, pode ser que alguns vão no psicólogo ou consegue ter ali o aconselhamento de alguém e consegue ficar mais tranquilo. Mas
em relação ao pecado, a gente não consegue resolver sozinho. Nós precisamos de um Salvador. Em relação às coisas temporárias da nossa vida, pode ser que algumas coisas, ou a maioria delas, a gente consiga resolver sozinho. Mas as coisas eternas, nós dependemos completamente de Deus. Não conseguimos nos salvar do nosso jeito. Não conseguimos ser os nossos próprios salvadores. A única forma de sermos salvos é através do jeito de Deus. E qual é o jeito de Deus? É através da fé em Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele foi o Salvador enviado por Deus. Não há nenhuma outra forma de sermos salvos, de sermos libertos dos pecados, não há nenhuma outra forma de nós podermos viver uma eternidade com Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É como se Jesus fosse a única escada que nos leva aos céus. É como se Jesus fosse a única ponte estreita que nos leva até a presença de Deus. Então desista, não tente mais ser o seu próprio Salvador. Não pense apenas de uma forma positiva. Ter fé não é pensar positivo. Ter fé é você confiar completamente na palavra de Deus, confiar completamente no Salvador que Deus enviou, e esse é Jesus Cristo. Então, desista, não faça mais do seu jeito, mas creia no jeito de Deus, porque Deus já enviou o Salvador, o único Salvador necessário e suficiente para transformar as nossas vidas e salvar as nossas almas para sempre. Somente Jesus é esse Salvador. Então, não faça mais do seu jeito. Não seja o seu próprio Salvador. Deixe Jesus Cristo ser o seu Salvador. Então, essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, compartilha com seus contatos, com seus amigos, familiares, joga no grupo do trabalho, enfim, naqueles grupos que você pertence, joga lá, semeia a boa palavra de Deus e que Deus possa colher para si, os seus filhos. Peço também que você deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, para a plataforma recomendar os nossos conteúdos, nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem. E peço também que você clique no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado no topo, link azul escrito prlucasfranco.com, e acesse lá. Então, clicando nesse link, você vai acessar o site do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Peço que você se inscreva e expanda o seu conhecimento bíblico, expanda a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.